Boa noite a todas e a todas, professor Érico aqui, e essa é a nossa disciplina de processos logísticos. A gente está na unidade 4, seção 2, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre nível de serviço logístico. Para iniciar a nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês os slides da nossa aula de hoje. Então, tá aí. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre questões relacionadas ao planejamento logístico e o conceito e a importância de produto perfeito. A essência da logística, então, está nas atividades de planejamento, e o produto perfeito, aquele que atende às necessidades do cliente, é o objetivo da nossa entrega final enquanto gestores de logística. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco, vai aprofundar um pouco esse debate sobre serviços logísticos. A gente vai discutir o que são serviços logísticos, qual a importância dos serviços logísticos e como eles podem ser configurados para atender clientes com diferentes perfis. Será que o cliente sempre está em busca do maior serviço logístico possível, do melhor serviço logístico possível? Ou será que a prestação de serviços logísticos tem um custo e o cliente está interessado na melhor relação custo-benefício? Então, a gente vai discutir isso, e aí, para discutir isso, a gente vai precisar discutir inicialmente a questão de valor. O que é valor que a gente entrega para o cliente? Valor não é a mesma coisa que custo, nem é a mesma coisa do que preço. Valor está muito relacionado à percepção do cliente. E aí, então, para a gente discutir o que é uma boa qualidade de atendimento logístico, o que são os níveis logísticos que a gente pode oferecer para o nosso cliente, a gente vai discutir um pouco a questão de o que é valor, né, como entregar valor e o que os clientes esperam da prestação de serviços logísticos. Então, vamos lá. Pegando um pouco, fazendo um resumo de algumas coisas que a gente conversou na semana passada e nas semanas anteriores também, a gente discutiu bastante sobre a questão do planejamento logístico. Fazer o planejamento logístico é a gente encadear uma série de procedimentos técnicos, de etapas, para conseguir ter sucesso na execução, propriamente dita, do serviço logístico. Então, o planejamento é uma etapa que antecede a execução do serviço. No planejamento, como que a gente faz o planejamento logístico? A gente começa a partir de um diagnóstico, ou seja, de uma análise da situação atual, identificando quais são os pontos fortes e pontos fracos, quais são as necessidades do cliente, quem são os possíveis concorrentes, quem são as partes interessadas na prestação de um determinado serviço, e a partir dessa análise diagnóstica, dessa análise contextual, a gente define as nossas metas. Definir as metas está muito relacionado aos objetivos da empresa. Qual é o objetivo da empresa? Uma empresa pode ter um objetivo de se tornar líder dos serviços logísticos no país, por exemplo. Já outra empresa pode ter como meta, como objetivo, atender determinado perfil de cliente segmentado, por exemplo, clientes da área farmacêutica que tem necessidade de transporte especial. A partir, então, do diagnóstico que a gente faz, de quais são as características da empresa, em que mercado ela atua, e do estabelecimento de metas para o cumprimento dos objetivos empresariais mais estratégicos, ou seja, de mais alto nível, aqueles que a diretoria da empresa estabelece para o longo prazo, então a gente define os métodos. O método, basicamente, é uma receita de bolo, ele é um procedimento que a gente tem que cumprir para que essas metas sejam alcançadas. Então, se a nossa meta é, digamos, crescer 10% no mercado, como é que a gente precisa crescer 10%? Então, a gente precisa, provavelmente, crescer 10% no mercado, aumentar a nossa base de clientes em 10%, ou agregar valor ao nosso produto de forma a permitir que a empresa fature 10% a mais. Ou então crescer 5% a mais e reduzir custos em 5%. Né? É outra forma de você atender o resultado de 10% de melhoria do faturamento. E aí, definido o caminho que vai ser seguido, a gente tem que colocar uma proposta de valor para o cliente. Uma coisa é o que a gente pensa a respeito da nossa própria empresa e outra coisa é o que o cliente lê a respeito da nossa própria empresa.
hoje em dia, a gente já tem uma visão. Quando eu falo o nome de uma marca, quando eu falo, por exemplo, Mercedes-Benz, quando eu falo Land Rover, a gente já tem uma ideia de que tipo de carro a gente está falando. A gente já faz uma ideia da grife de carro que a gente está falando. Então, uma coisa é o que a gente percebe da nossa própria empresa e outra coisa é o que o cliente percebe a respeito da nossa própria da nossa empresa. Então, fazer uma proposta de valor significa se posicionar na cabeça do nosso cliente, para que ele entenda qual é o tipo de serviço que a gente ofereça. Às vezes a gente tem uma empresa, um operador logístico, como a gente discutiu em algumas aulas anteriores, mas o cliente só conhece os nossos serviços de transporte, sendo que a gente oferece diversos outros tipos de serviço, como gestão de estoque e armazenagem, como desembaraço aduaneiro, como logística reversa, entre outros serviços. Então, se o cliente tem uma percepção equivocada ou parcial da nossa empresa, a gente precisa mostrar para ele qual é a gama de serviços que a gente pode entregar. Então, o planejamento logístico está relacionado à consecução dessas quatro etapas, né? Estabelecimento de um diagnóstico, definição das metas, um método para a gente alcançar as metas, e aí colocar, de fato, uma proposta de valor para o cliente, para que ele enxergue qual é o valor que a gente pode agregar para o cliente. Ok? Antigamente, a gente tinha no mercado uma visão um pouco diferente do que significa valor. Valor, até alguns anos atrás, estava muito associado ao conceito de preço. Então, o preço determinava o valor de uma marca, o valor de um produto. Ou então, no máximo, a marca. Então, se eu falasse, por exemplo, de uma marca de carros de luxo, aquela marca de luxo, se eu falasse, por exemplo, Ferrari, Maserati, Porsche, isso já dá uma ideia de grife, né? E se eu falo Volkswagen, GM, dá a ideia de um carro que atende público popular, um mercado mais popular. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia não basta só um posicionamento em termos de preço. Hoje em dia, os clientes estão em busca de outros serviços, eles estão em busca de valor. No caso específico da logística, além de ter diferentes opções de serviço, o cliente quer um operador logístico que agregue valor para o seu negócio. O cliente sempre busca prazo, evidentemente, velocidade no atendimento das suas demandas e qualidade na prestação dos serviços também, né? Então, o conceito de valor, hoje em dia, ele está muito mais sofisticado do que o conceito de antes. Então, só estou dizendo que o cliente está em busca de opções de serviço e de agregar valor para o seu negócio, a gente precisa discutir e entender melhor quais são esses conceitos de serviço e de valor. Vou começar conversando com vocês um pouco sobre valor. Então, o valor, como eu falei antes, ele não está relacionado ao preço e nem ao custo de um produto. Valor, como eu botei aqui nessa definição, né, é o benefício obtido como resultado das experiências vividas com um produto ou com um serviço. Então, o valor é a percepção do cliente ao final de uma transação. Depois que a gente compra um produto, depois que a gente contrata um serviço, a gente tem uma percepção de valor de se aquele nosso dinheiro foi bem empregado ou não, se valeu a pena ou não, se aquele fornecedor prestou um serviço de qualidade ou não. E aí a gente pode pensar em algumas dimensões para determinar como o cliente percebe o valor. Então, primeiro elemento que ajuda a gente a fazer essa ponderação é o grau de atendimento das necessidades do cliente. Isso está muito relacionado às características do produto ou do serviço, no caso, a ser prestado. Então, aquele produto que me foi fornecido, ele resolve o meu problema? Ele foi entregue no prazo, de forma que eu pudesse solucionar o problema antes que ele se agravasse? O preço, ele faz parte da definição, ele está incluído na definição de valor, porque não adianta a gente ter um produto que seja excelente, mas seja inacessível do ponto de vista de custos para o nosso cliente.
Então, o cliente precisa ter essa percepção, não de que o nosso produto seja barato necessariamente, mas de que seja justo, de que ele pagou um preço e recebeu um serviço, recebeu um produto com uma qualidade superior àquele desembolso que ele fez. O produto ou o serviço ele precisa ter uma facilidade de aquisição, ou seja, uma facilidade de contratação. Ninguém gosta de ficar em fila, ninguém gosta de burocracia para desembaraçar uma compra. Então, o cliente gosta de um contrato que ele possa fechar rapidamente, de um produto que ele possa obter rapidamente. Normalmente as pessoas postergam muito, né? Tem tendência a procrastinar a contratação do serviço e quando contrata quer um atendimento imediato. Na cabeça do cliente, ele sempre é prioridade. Lógico que do ponto de vista da prestação, do prestador de serviços, nem sempre isso é verdade. A gente tem lá uma escala de prioridades, um ranking de atendimento das nossas demandas, até para que isso não comprometa a qualidade do serviço prestado a todos. Mas a gente tem que estar consciente da importância de prestar um serviço rápido, de fazer uma transação rápida para o cliente, seja no momento da contratação, seja no momento da efetivação da entrega daquele bem ou da prestação do serviço. Ninguém gosta, por exemplo, de chegar num restaurante e ficar um tempão esperando na mesa até o garçom vir atender. A gente quer sentar na mesa e imediatamente ser atendido. Então, da mesma forma, a prestação de serviços logísticos é isso. A gente gosta de ser atendido rapidamente. Quando a gente compra um produto pela internet, a gente quer receber ele no mesmo dia, no dia seguinte, né? Então, essa espera pelo atendimento nunca é legal para o cliente. Depois que o cliente compra e recebe o produto, aquele produto ele precisa ter eventualmente ele pode necessitar de uma manutenção. Então, vamos supor um cliente industrial que comprou uma determinada máquina para enlatar produtos de longo prazo, uma máquina para enlatar ervilhas, para enlatar milho. Se essa máquina precisar de algum reparo, essa manutenção precisa ser rápida, efetiva. Então, isso entra, essa percepção da prestação de serviço, de suporte técnico, também entra dentro da definição de valor que a gente espera que o cliente perceba. E, por último, o produto precisa ser fácil de usar. Se alguém algum dia comprou um produto importado e recebeu um manual de instruções em outra língua, sabe como é frustrante, né? A gente não poder usar ou não saber como utilizar aquele manual. Então, essa conveniência da facilidade de uso também faz parte do ponto de vista do cliente, da sua percepção de valor que aquele produto traz. Ok? Bom, no caso dos serviços, eles têm uma característica diferente dos produtos. Então, os produtos, a gente fala de produtos quando a gente está falando de bens concretos, de bens palpáveis. Então, por exemplo, um computador, uma peça de mobiliário, uma mesa, uma cadeira, coisas que são concretas, um carro, bens físicos, certo? Bens físicos são tangíveis. O que significa isso? Eles são... Opa, quem está me chamando? Ô, Lívia, coitado do seu pé. O que aconteceu? Chutou a mesa? Ai, professor, eu tava subindo escada, tropecei, bati meu ossinho do tornozelo, foi mal. Ô, coitado, desculpa, tô rindo, mas é péssimo isso, né? Tá bom, fica tranquilo aí que já passa. Põe uma pedrinha de gelo que já passa. Valeu, professor. Volta lá. Volta lá, gente. Se os produtos físicos, né, eles são fáceis da gente tangibilizar, da gente compreender, já os serviços não são tão simples assim. Então, se uma cadeira, eu posso dizer se a cadeira é de boa qualidade ou não, se quando eu compro um lote de cadeiras é fácil eu contar 1, 2, 3, 4 cadeiras, contar quantas cadeiras eu recebi, se eu posso definir se eu quero uma cadeira azul ou uma cadeira vermelha. No caso dos serviços,
a qualificação de serviços não é tão fácil assim. Exemplos de serviços, né, que eu estou botando aí. Então, uma foto de uma sala de aula, uma aula é uma prestação de serviços. Uma sala de cinema também é uma prestação de serviços. A gente não leva nada quando acaba a sessão de cinema, a gente não leva nada quando acaba a aula. A gente contratou, no caso do cinema, a gente contratou uma experiência. A gente vai ao cinema para dar risada, para chorar, para tomar susto, né? Então, a gente avalia a qualidade do cinema pelo conforto da poltrona, a gente avalia por uma série de outros requisitos. A qualidade da aula, a gente avalia, por exemplo, pela qualidade do material didático, se o professor explica bem ou não, avalia pelo preço que a gente paga na mensalidade, pela relação custo-benefício que a gente paga na mensalidade. Então, mas a gente não leva nada, nenhum bem físico da faculdade. Antigamente existia livro, né? Hoje em dia nem livro físico existe mais, a gente só trabalha com livro em formato digital. Então, e aí tem a logística também, né? A logística basicamente é a prestação de um serviço. Mesmo quando você entrega uma caixa para um cliente, não foi você que fabricou aquela caixa, nem o conteúdo da caixa. Você só prestou o serviço logístico do transporte, né, da entrega. Então, é importante a gente tangibilizar, ou seja, a gente dar uma dimensão de qualidade para o serviço que a gente presta. E aí tem várias formas da gente fazer isso. Por exemplo, no caso dos serviços logísticos especificamente, a qualidade do atendimento dos funcionários. Então, como que o funcionário fez aquela entrega? Se ele fez aquela entrega sorrindo, se ele preencheu toda a documentação necessária, se ele foi educado com o cliente, né? Se ele foi pontual na entrega, então a pontualidade da entrega é importante. Como foi a qualidade dos serviços prestados? Então, quanto tempo levou desde o fechamento da compra até a entrega? Se aquela entrega tiver algum problema, se aquele produto tiver algum problema, como é o processo de logística reversa, ou seja, de eu devolver o produto com defeito para a loja, esperar o tempo de reparo ou substituição para receber o produto de volta. Quando eu vou reclamar de algum problema ou falha ou atraso na entrega, é fácil eu falar com uma pessoa do outro lado da linha, é fácil eu solucionar o problema. Então, estou dando esses exemplos para vocês perceberem que, mesmo na prestação de serviços, há indicadores possíveis que a gente pode utilizar para mensurar, né, se a prestação de serviços está agregando valor ou não. Fiz uma figura aqui para tentar explicar um pouco melhor essa diferença entre produtos e serviços. Então, é importante vocês ficarem com essa visão na cabeça de vocês de que produtos são sempre bens tangíveis, ou seja, eles são bens palpáveis. Um produto tem peso, tem uma dimensão, tem uma cor, tem uma característica, tem uma especificação técnica, ele tem uma determinada qualidade, que muitas vezes está relacionado ao preço, ou ao posicionamento daquela marca. Um produto ele tem uma durabilidade, tem uma forma de manuseio, tem um tipo de tecnologia embarcada, né? Um modelo, pega um celular, por exemplo. Hoje em dia a gente tem uma gama muito ampla de modelos de celulares com diferentes funções, então eles têm embarcadas diferentes tecnologias. Já no caso dos serviços, então são outros atributos, como eu estava falando para vocês, né? Se é um fornecedor que eu entrego sempre, como que é a frequência das entregas? Ele tem possibilidade de fazer entregas diárias, caso eu precise? Com que frequência ele atrasa ou entrega no prazo? Quando ele entrega o produto perfeito ou ele entrega danificado? Quando eu comprei lá na loja, no site, um conjunto de bens, 10 itens, me foram entregues os 10 itens, os 10 itens estão em perfeito estado? Se houver problema, a política de reposição é fácil? Quando a gente faz compra, a gente gosta de ter um único contato, né? Então, por exemplo, um ponto único de contato, ou seja, falar com um vendedor ou com uma pessoa e aquela pessoa ser o canal para a gente resolver todos os problemas que a gente quer, desde a compra, passando por todas as etapas do recebimento e eventual logística reversa, se necessário.
A gente não gosta de ter que ficar falando com uma pessoa de cada vez, né? Você vai pedir um desconto, peraí que eu vou falar com o meu chefe. Você vai pedir para mudar o desconto, peraí que eu vou ver se é possível. A gente gosta de falar com uma pessoa só e que essa pessoa tenha as respostas que a gente precisa. Facilidade de fazer negócio, né? Se eu consigo fechar o negócio diretamente com uma só pessoa, se eu consigo resolver fechar um negócio de forma expressa, né, com uma única ligação telefônica, ou até mesmo por WhatsApp, como que é o suporte pós-venda, no caso de um problema, ou no caso de um suporte técnico, ou uma reposição de peça, preciso comprar cartucho para minha impressora. Agora que a gente está em período de quarentena, né, de isolamento social, o volume de negócios aumentou muito pela internet. Então, a qualidade na prestação de serviços, principalmente de pós-venda, aumentou muito. Houve uma demanda muito grande sobre as empresas. Inclusive, algumas não estavam preparadas para atender toda essa demanda. Se a gente for pensar nas empresas de telefonia basicamente é isso, né? É uma prestação de serviços. Como que está a qualidade da internet? A qualidade da internet está boa? Tem horários de pico? Os sistemas conseguem suportar a demanda? Eu, pessoalmente, tenho tido uma experiência muito boa nas minhas aulas com o Teams. Não caiu nenhuma vez, a internet anda relativamente estável, não tive nenhum problema com o software, com a plataforma. Não sei se vocês têm visto, né, mas eu tenho gravado e disponibilizado as aulas para vocês no AVA. O AVA da Anhanguera também não apresentou nenhum tipo de instabilidade, pelo menos nas vezes que eu precisei utilizar. Falem vocês um pouco, como que está a experiência de vocês em relação à telefonia, à internet, à qualidade dos sistemas que a gente está usando, né? Tanto do AVA como do Teams. Falem um pouco vocês, como está a experiência de vocês? Ô, Érico, boa noite. Opa! É uma pergunta e uma dúvida, não sei se é meio idiota essa dúvida minha, mas vamos lá. Um software, ele é visto como um serviço ou um produto? Ele é visto como um serviço, ele é uma prestação de serviço continuada, né? Então, Entendi. O Microsoft Teams, o SAP, né, os sistemas todos, eles são vistos como serviços, são cobrados como serviços. Tanto é que a gente paga anuidade, né? A gente paga uma licença para usar um serviço. Então, é uma coisa contínua, quase como se fosse um aluguel, o pagamento de um aluguel. Certo. Beleza. Professor, Oi, pode falar. Olivia. na verdade, vendo como você falou dessa questão de uso e tudo mais, na empresa que eu trabalho, a gente usa o SAP. E quando nós estávamos trabalhando dentro das instalações da empresa, era um sistema. Ele é muito bom, mas ele era veloz, a gente mal tinha queda de sistema, não tinha problema com ligação e tudo mais. E hoje nós estamos trabalhando em home office. E eu percebi que a partir do momento em que a gente veio para casa, a internet ela não tá tão boa, ela já tá um pouco mais lenta, por conta de tá todo mundo em casa, então tá todo mundo na mesma rede de internet, pelo menos aqui na minha rua é praticamente todo mundo com a mesma internet. Então isso tá mais lento, o meu SAP ele cai praticamente toda hora, eu tenho que reabrir, o navegador da empresa tá bem lento, então eu reparei essas pequenas dificuldades que eu tive com relação a sistema. Sim, sim. É interessante você comentar isso. Algumas aulas atrás, a gente falou sobre TI na logística. Não sei se você se lembra. A TI, para a gente, ela é formada por 3 componentes: hardware, software e redes. Hardware é o computador que a gente usa para fazer o processamento. Então, uma coisa que a gente precisaria verificar nesse caso, para ver por que o desempenho no home office piorou em relação ao desempenho da empresa, é a questão do computador. Você está usando o mesmo computador ou você usa um computador diferente? Será que o computador que você está usando em casa é uma qualidade melhor, igual ou pior ao que você usava na empresa? Então, questão de hardware, né? Questão da máquina que você está usando.
Segundo, o software. No caso, o software é o mesmo. Lá você usava SAP, aqui você está usando SAP também. E tem a questão da rede. A rede é extremamente importante. Pode ser que boa parte das dificuldades que você tenha relatado está relacionado ao seu fornecedor de rede. Porque pode ser que lá na sua empresa você tivesse contratado um determinado volume de tráfego de bandas e na sua casa você tem um outro volume. É como se na sua casa estivesse passando uma rua de mão dupla e na sua empresa tivesse uma avenida com 5 faixas de rolamento, com vários carros passando ao mesmo tempo. É claro que a velocidade que você vai ter numa avenida de 5 faixas é diferente da velocidade que o seu carro vai ter se ele for trafegar numa rua de mão dupla, certo? Então, a ideia da rede é mais ou menos essa. Uma outra coisa sobre o sistema também é que é o seguinte, provavelmente não é o caso do SAP, porque o SAP é um sistema bem robusto do ponto de vista de desempenho, mas é possível que existam softwares, existem softwares que não são tão robustos assim, que não suportam muitos usuários conectados simultaneamente, né? Aliás, os ataques hackers, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Vira e mexe, os hackers atacam um determinado site ou outro. O que é isso? É uma sobrecarga tão grande no sistema, um conjunto de pessoas, robôs às vezes, tão grande, processando tanto que o sistema cai, o sistema não dá conta de tanta demanda, como se o sistema caísse mesmo, né? Não desse conta e caísse. Então, são essas 3 coisas aí que talvez a gente tivesse que verificar para ver a questão da qualidade dos serviços que você está tendo aí no home office. E isso é um problema, né? Isso é uma encrenca do ponto de vista das empresas, porque se por um lado é legal a gente ficar em home office, porque a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está economizando combustível, está ganhando tempo porque a gente não precisa se deslocar, mas por outro lado a gente está consumindo a nossa internet, a gente está consumindo a nossa energia, né, de casa, a gente está usando a nossa máquina e não a máquina da empresa. Então, tem pontos positivos e negativos aí do home office, né, que a gente tem que ponderar. Beleza, Lívia? Beleza, professor. Assim, a empresa até mandou o computador pra gente, tudo mais, mas realmente tem toda essa questão. É muito melhor porque eu acordo muito mais tarde, eu trabalho em Caçapava, então tinha toda a questão do horário do fretado, eu acordava muito mais cedo. E hoje o meu horário tempo de pico, né? Então, é outra vida, entendeu? Eu tomo meu café em paz, eu como. Só que assim, tem toda essa questão do desempenho, entendeu? Assim, às vezes eu vou atender os meus clientes e eu preciso ligar no TI, o nosso TI não é brasileiro, o nosso TI é espanhol, então tem toda uma dificuldade, sabe? É bem complicado. Mas é como você disse, tem seus prós e contras. Sim. É o mesmo fuso horário do suporte? Não é o mesmo fuso horário, professor. Se eu não me engano, tem uma diferença de 6 ou 7 horas. Mas aí aí a gente tem uma equipe lá que fica no mesmo horário que a gente, porque para poder atender a gente e tudo mais, aí faz meio que um cambalacho, mas pelo que eu me lembro, é uma diferença de 6 ou 7 horas. Não funciona por chamado não, Lívia? Tem que ser em tempo real o atendimento lá? Então, a gente tem o self-service, perdão, eu não sei quem falou. Vinícius? Então, Vinícius, a gente tem o self-service, que é onde a gente consegue fazer alguns pedidos, coisas mais simples. Mas assim, quando... isso. Mas quando para a máquina, quando a gente tem um problema muito grande com o SAP ou com o nosso OpenScape, que é a nossa linha telefônica, aí a gente tem que falar mesmo com o técnico, aí a gente precisa ligar. Entendi. Legal, o Érico, é que você está falando em relação à rede aí, de fato, também uma coisa que também cai dentro da rede é a questão do data center, né? Cada empresa tem seu data center aí, mesmo que o SAP seja uma ferramenta de grande escala e grande porte, as informações não vão para um servidor SAP, elas vão para dentro de um data center. E aí você vê que dentro da própria empresa você tem a intranet, né? Você trabalha com uma questão, assim, você consegue trabalhar sem internet às vezes, né? Sim. E aí, para receber essa como a Lívia falou, receber essa informação toda da galera, que tá todo mundo em casa, não é simples, não.
para uma gaveta de servidor receber tanta informação não é tão simples assim. E aí você tem mais gente trabalhando em home office, então a sobrecarga no servidor é maior ainda, né? Pois então, é isso aí. Eu ia comentar, Lívia, que tem uma outra palavra melhor do que cambalacho, para a gente usar em alguns casos, que são adequações técnicas. Então, talvez vocês estejam fazendo adequações técnicas. É isso aí mesmo, professor. É que assim, como a equipe é muito grande, a gente atende o Brasil inteiro, então a gente tem uma equipe muito grande, cada um para uma região, e é o dia inteiro a gente no grupo do WhatsApp. Gente, sabe de vocês parou, gente, o OpenScape caiu, o Cisco tá funcionando, conecta de novo, que não sei o quê. E é o dia inteiro, um fervo no grupo do WhatsApp. Porque sempre cai. E a gente fica, gente, tem que fazer cambalacho, que não sei o quê. E o cambalacho, o cambalacho é sempre ligar pro TI, entendeu? Porque é um rolo de café com bolo, professor, você não tem noção. Mas a gente tá se adequando aí, né? Legal, que bom que tá dando certo. Com certeza a gente vai sair melhor dessa novela toda do Covid, né? Eu acho que está havendo um grande investimento por parte das empresas de TI, tanto de hardware, como de software, como de rede. Está havendo um investimento muito grande e, sem dúvida, a gente vai sair com uma infraestrutura tecnológica muito melhor, pensando em termos globais, né, mundiais. Beleza. Bom, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, ficou claro, né, a diferença entre produtos e serviços e como a gente pode mensurar né, tornar mais tangível, inclusive, os serviços intangíveis. Bom, e aí, pensando na questão do valor da logística, né, basicamente a logística agrega valor em relação ao lugar, ou seja, ter o produto no lugar que eu preciso, de tempo na hora que eu preciso, de qualidade, ou seja, com as características técnicas que eu preciso, e de informação. Imaginem, por exemplo, a gente rastrear uma carga ou uma encomenda num mar de containers desses aí, como dessa foto desse porto que eu estou trazendo para vocês, né? Então, o papel da logística é esse, né? Gerenciar tempo, qualidade, informação e lugar. E, por outro lado, tem uma coisa que a logística precisa fazer também, que é rever processos continuamente para eliminar todas as gorduras possíveis, ou seja, tudo aquilo que não agrega valor para o cliente. Então, nota fiscal, por exemplo, antigamente a gente entregava em papel, hoje o papel já está desaparecendo praticamente dos pedidos. Antigamente a gente etiquetava com etiqueta comum, hoje em dia, depois mudou para os smart tags e hoje em dia a gente está usando a internet das coisas, está botando chip, que traz muito mais informações do que uma simples etiqueta. Então, é papel da logística também eliminar tudo aquilo que não acarrete, que não melhore a performance e que só acarrete custos e perdas de tempo. Para vocês terem uma ideia de como isso é doido, né? Trouxe uma matéria para vocês mostrando o seguinte. Olha só, saiu publicado, essa matéria deve ter uns 2 anos, mais ou menos, não é uma matéria muito recente. Mas vejam só, né? Saiu uma matéria falando que o frete de container da China para o Brasil é mais barato do que um motoboy indo da cidade de São Paulo para a cidade de Campinas. Então, olha o início da matéria aqui, né? Por R$300 não dá para pagar o serviço de um motoboy para ir e voltar no aeroporto de Campinas e Guarulhos, ou mandar uma caixa de Sedex de Brasília para São Paulo. Mas é dinheiro suficiente para pagar o frete de um container com 20 toneladas de produtos da China para o Brasil. Né? Então, vejam o que é uma logística poderosa, né, em termos de capacidade de entrega, certo? E da questão do valor e custo. A gente já falou há algum tempo atrás, me lembro, foi até numa das nossas aulas presenciais ainda, sobre os 8 R's da logística. Os 8 R's da logística são aqueles termos, né? Right material, right place, right cost, right quantity, right time, right impression, right quality e right method, que, traduzindo para o bom português, significa o material certo, a quantidade correta, na qualidade justa,
no lugar certo, no tempo correto, por meio do método adequado, a um custo justo e que cause a melhor impressão. Então, esses 8 R's, eles estão muito relacionados a essa questão da percepção de valor agregado ao cliente pela logística. Ok? Bom, definindo um pouco melhor serviços, então acho que já ficou claro, mais ou menos na cabeça de vocês, a diferença entre produtos e serviços, mas eu faço questão de trazer uma definição aqui para vocês. Serviços, então, são todos os benefícios oferecidos ao cliente e percebido por ele. Então, não basta você prestar o serviço, o cliente precisa entender que você está prestando aquele serviço. E aí, a empresa é responsável por definir os serviços que ela vai prestar. Então, se ela vai incluir rastreabilidade ou não, se ela vai botar uma etiqueta convencional, ou se ela vai botar uma etiqueta inteligente, ou se vai botar um chip de internet das coisas. Esse nível de serviços é a empresa quem define. Portanto, eu posso dizer que é a empresa que determina a qualidade a ser percebida pelo cliente. A qualidade que a empresa imprime nos seus produtos e serviços está muito relacionada à percepção de qualidade para o cliente. Tem que ver se aquilo lá que o cliente espera é aquilo que a empresa está entregando de fato. Basicamente, a gente pode pensar que os serviços têm esses 4 elementos básicos que eu estou trazendo aí para vocês. Primeiro que é a experiência do serviço com o cliente. Como que o fornecedor lida com o cliente? O cliente foi bem atendido, foi bem recebido, foi tratado de forma adequada, foi respeitoso em todas as etapas da transação? Qual foi o resultado do serviço? O cliente recebeu o produto que ele queria, ele recebeu os 8 R's, né? Recebeu o produto que ele queria, na quantidade que ele queria, na qualidade especificada, no momento e no tempo correto, né? Então, o cliente recebeu o serviço dentro das expectativas dos 8 R's. A operação do serviço, como o serviço foi entregue? Então, se eu vou entregar uma carga, por exemplo, em Salvador, na Bahia, eu posso botar essa carga num navio, num avião ou num caminhão. Os tempos de entrega são diferentes de acordo com o modal que eu vou utilizar. Qual é a expectativa do meu cliente? Se a expectativa do meu cliente é receber o produto o mais rápido possível, porque trata-se de uma encomenda urgente, vai de avião. Se ele não tem tanta pressa, se a preferência dele é por custo, então eu vou usar um modal mais lento. Provavelmente navio ou talvez até algum outro tipo de modal. Então, a forma como o serviço é prestado é importante na percepção de qualidade por parte do cliente. E aí, o valor do serviço. Qual é o valor, qual é o benefício em relação ao custo? É aquilo que eu falei para vocês. Não necessariamente um custo baixo implica numa boa percepção de valor para o cliente. E não necessariamente também um preço alto, um custo alto para o cliente, implica numa percepção de satisfação. Na verdade, se o cliente paga um preço alto, as expectativas dele são maiores do que se ele paga um preço baixo. Então, ajustar, e tem clientes que precisam de qualidade, de alta confiabilidade, precisa de prazo curto, e aí ele sabe que ele tem que pagar por isso. Já outros clientes têm uma pressão maior por preço, por atendimento de metas. Então, essa pressão por preços significa que ele sabe que ele vai receber aquela prestação de serviços numa outra condição do que se ele pudesse pagar a mais. É a comparação que eu estou fazendo entre ir de navio ou ir de avião. Beleza? Essa relação, então, custo e valor dos serviços, ficou claro para vocês que à medida que a gente vai aumentando os serviços, vai agregando os serviços, a gente vai aumentando os custos. E se no primeiro momento vocês talvez pensassem que o ideal seria a gente agregar o máximo de serviços possível para o cliente, agora vocês já devem estar pensando que isso nem sempre é verdade. Ou seja, nem sempre aumentar os serviços ao cliente vai levá-lo necessariamente a uma satisfação, porque isso pode ter um impacto nos custos. De forma geral, o que dá para a gente dizer é que as empresas estão sempre em busca de maximizar os benefícios para o cliente. Claro, ela quer atender o cliente
da melhor forma possível, com o menor custo para ele e para o prestador de serviço. E aí é uma conta difícil da gente chegar, porque você tem uma pressão por qualidade e também uma pressão por custos. Então, essa relação de custo e valor, ela nem sempre é fácil da gente pensar. Tem uma frase do professor Balu, que acho que todos vocês que fazem logística já devem ter ouvido falar. O professor Balu é aquele que escreve aquele livro de logística, né? Logística básica, que é o nosso livro-chave aí para o curso de logística e para as disciplinas de logística. Tem uma frase dele que eu acho bem interessante, eu trouxe aqui para a gente discutir. Vou ler para vocês e aí a gente conversa para vocês me dizerem o que vocês acham. Pode parecer óbvio que maior nível de serviço logístico custa mais do que níveis menores. Transporte mais rápido custa mais do que transporte mais lento. Maior nível de estoque tem um custo de manutenção maior do que pequenos estoques. O moderno enfoque integrado da administração logística sugere que as necessidades e serviços dos clientes devam ser satisfeitas dentro de limites razoáveis de custo, ou seja, aquela relação custo-benefício que eu estava falando para vocês. Ou seja, o custo de estabelecer certo nível de serviço deve ser contrabalanceado com vendas potenciais para aquele serviço, de maneira a dar a máxima contribuição para os lucros. O que vocês entendem dessa frase que eu acabei de ler para vocês? Deixa eu botar o slide aqui de volta. Falem para mim se ficou claro para vocês o que o Balu está querendo dizer com isto. O que vocês entenderam? Nesse caso aqui, professor, a relação de custo e valor que ele diz é o valor do custo, do valor percebido. Por exemplo, o cliente, a questão dele não é pagar, às vezes não é o valor do serviço em si, mas é a prestação do serviço daquilo que ele está pagando. Então, às vezes eu posso pagar um preço maior por um produto, por um serviço, mas quando eu percebo que aquilo me faz, aquele serviço, ele me atende da maneira que eu gostaria de ser atendido, vale a pena pagar um pouco maior. Então, a questão nem sempre é o preço alto ou baixo, mas é o valor percebido daquele serviço que você está fazendo, que está sendo preparado para você, né? Que você está sendo atendido. Isso, exatamente. Pensa na gente, né? Quando a gente vai ao supermercado, a gente compra o refrigerante mais barato, a cerveja mais barata, a margarina mais barata, a gente compra sempre os produtos mais baratos. Às vezes compra, dependendo do produto, quando não é um gênero de primeira necessidade. Mas a gente também pode ter as nossas marcas preferidas, de sabonete, de perfume, seja lá do que for, né? Então, nem sempre a opção é pelo mais barato. No caso das empresas, a escolha não é tão sentimental assim. No caso das empresas, o que ela compra não é o cheiro do perfume, o que ela compra é a confiabilidade que ela tem na prestação daquele serviço. E ela sabe, as empresas sabem que contratar uma empresa pouco conhecida a um preço muito baixo pode implicar num aumento dos riscos do não cumprimento daquele contrato. E aí, pensando naquela história de cadeia, né, pensando que na logística a gente sempre tem que pensar em cadeia de processo, isso vai comprometer não só o trabalho daquela empresa, mas dos clientes também. Então, por que eu vou comprar um freio mais barato para colocar? Se eu sou uma montadora de carros, por que eu vou colocar um freio mais barato? Se eu suspeito que aquele freio mais barato pode vir a dar problema e comprometer o meu usuário lá e comprometer a qualidade da minha marca, né? Então, as empresas não fazem só as suas escolhas com base unicamente nos preços, embora os preços sejam importantes na percepção de qualidade das empresas ou dos serviços prestados, de ambos, na verdade. E aí eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês, para tentar discutir essa relação entre tipo de serviço e custo para o cliente. Olhem essa figura aqui e me digam o que ela representa. O que vocês acham que essa figura representa? Estou botando o título aí, relação custo-serviço em logística.
Algum de vocês consegue me explicar o que essa figura mostra? Ela mostra exatamente aí o que o Balu estava falando, ó, no slide anterior aí. Bom, pelo que eu entendi, o valor do custo logístico, é interessante ele seguir o valor de uma potencial venda, como o Balu falou ali. Então, pelo que eu vejo ali, anda meio que em desencontro inicialmente com a receita, mas sempre existe uma hora aí onde eles vão se encontrar, né, se cruzar. Digamos, eu entendi que eles se encontrando os preços, os valores ficando no mesmo nível, né, se entendendo ali, digamos, serviço logístico e a receita, que no caso é a venda aí. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim. Tá correto isso que você falou, Vinícius, mas tem um lance aí que é importante a gente observar nessa figura, que a gente precisa pensar também. Quem ajuda o Vinícius a complementar o que ele acabou de dizer? A maximização de lucro aí? A questão da Isso, tem a ver com a ideia de maximização dos lucros, sim. Eu gosto desses exercícios que envolvem gráfico, porque eles ajudam a gente a pensar em como um determinado fenômeno acontece. Então, vamos entender. Primeira coisa, quando a gente tem um gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar os eixos, olhar o que está escrito nos eixos. Então, ó, no eixo X, a gente tem o serviço logístico para o cliente. O que dá para entender disso daqui? Que aqui no zero é nenhum serviço prestado. E aqui no ponto máximo do gráfico é uma quantidade total de serviços prestados. Todos os serviços que um cliente pode contratar, todos os serviços logísticos que o cliente pode contratar. E olhando no eixo Y, a gente tem custos ou vendas, ok? Aqui é o zero e aqui o preço das coisas vão crescendo à medida que a gente vai caminhando para cima. E aí a gente tem aqui nesse gráfico duas curvas, uma curva da receita e uma curva dos custos. Vejam primeiro a curva dos custos. A curva dos custos é essa aqui, ó, tá vendo meu mouse? A curva dos custos é essa daqui. Então ela sai do zero. Se o serviço que eu estou prestando é zero, então o meu custo é zero. Mas aí, à medida que eu vou prestando mais serviços, o preço vai subindo. Então, aqui eu estou oferecendo um serviço de motoboy, aqui eu estou oferecendo uma van, aqui um caminhão, aqui um avião, aqui um helicóptero, e assim vai, certo? Aí eu vou agregando armazenagem, eu vou agregando outros sistemas de informação, de gestão da informação, até que aqui, no pico máximo dessa curva, eu tenho todos os serviços logísticos que a gente pode prestar para um cliente, certo? Em termos de armazenagem, transporte, gestão da informação, logística reversa, todos os serviços. Ou seja, o que dá para a gente perceber? Quanto mais serviços a gente agrega, o que acontece com o preço? Mais caro fica. Então, quanto mais serviços a gente agrega, maior o custo dos serviços logísticos prestados. Entendido isso? Agora vamos olhar a curva da receita. Receita. Então, se eu presto zero serviço, não vendi nada, minha receita vai ser zero. Mas à medida que eu começo a vender, começa a entrar dinheiro na minha fábrica, certo? Eu começo a prestar serviço e vai subindo a minha receita. Chega uma hora que eu já estou cobrando o preço máximo que eu posso cobrar. E aí eu não posso aumentar mais o preço, porque se eu aumentar o preço, o meu cliente vai fugir de mim, né? Ele vai comprar no concorrente. Né? Então, o preço, ele tende a atingir um platô. Eu não posso prestar serviços indefinidamente. Aonde que acontece a maximização dos lucros? Ela acontece neste ponto máximo aqui da curva, onde a prestação de serviços que eu estou prestando para os clientes
atingiu a receita máxima que o cliente pode pagar. Se eu prestar mais serviços daqui para cá, talvez o cliente não possa ou não queira, não tenha interesse em pagar. Percebe? Então, nem sempre prestar todos os serviços logísticos ou prestar os serviços logísticos mais caros vai ser interessante, porque isso não vai implicar no aumento da minha receita. Dando um exemplo claro disso, imagina que eu tenho uma empresa que presta serviços logísticos, um operador logístico, e que todos os meus processos já estão muito eficientes. Se eu for fazer qualquer melhoria nos meus processos internos, isso vai implicar em um custo muito alto, porque já está tudo correto. Então, eu vou ter que fazer um investimento muito alto para ter uma melhoria pequena. E isso não pode não ser interessante, nem para a empresa e nem do ponto de vista do cliente. Porque lembra, valor não é aquilo que eu entrego, valor é aquilo que o cliente percebe como valor. Então, para o cliente, tanto faz se eu estou usando um SAP ou um Excel. O cliente nem quer saber qual sistema eu uso, né? O cliente quer os 8 R's, ele quer o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, etc. Né? Então, não adianta eu aumentar muito as minhas despesas se isso não vai se reverter em uma percepção de valor agregado para o meu cliente. Isso é muito importante. O que eu acabei de falar para vocês é muito importante, essa explicação desse gráfico. Falem para mim se isso ficou claro e se não ficou, perguntem, por favor. Né? A gente precisa entender o comportamento dessa curva aqui. Deixa eu botar ela de novo para vocês. Professor? Oi. Ficou clara, assim, a sua explicação, e com a sua explicação eu vi que antes eu não tinha, no meu primeiro emprego, no meu antigo emprego, eu não tinha muita noção de logística. Para mim a logística era muito fácil, era tudo muito simples, e eu ralei um pouco para aprender. E hoje, no meu atual emprego, eu vendo vidro automotivo. E o meu preço hoje das minhas peças são um dos maiores preços do mercado, sabe? Só que a gente ganha muito na questão da logística. A gente acaba vendendo muitas vezes mais do que a concorrência, porque a empresa investiu em service centers, que são galpões com peças em todos os estados do país e em várias cidades. Então, a gente acaba ganhando por quê? O cliente precisa de uma peça urgente. Nossa, acabou de quebrar o meu cliente, a loja, né? O lojista fala, meu cliente acabou de quebrar um vidro, ele quer trocar agora e eu precisei buscar. Tem? Ele liga pra gente, a gente fala, tem sim, pode ir lá no galpão buscar. A gente faz a venda, ele vai no galpão, retira, então é tudo muito mais fácil. Então, a gente não tem nem essa questão da logística. Só que depois que a gente investiu nesses service centers, a gente viu que a gente acaba ganhando a clientela nessa questão de praticidade, de ter o vidro, de ter as peças com mais rapidez, com mais praticidade, do que as outras empresas que têm um custo mais baixo, que têm as peças mais baixas, num valor mais baixo, só que eles ligam e falam, a gente vai precisar de 2, 3 dias úteis para poder entregar a peça para você aí na sua loja, por não terem esses mesmos service centers que a empresa hoje tem. Então, esse é o nosso diferencial que faz a gente ganhar muita clientela, porque mesmo o preço sendo mais alto, a gente ganha nisso. Excelente, Lívia. O que você acabou de descrever, na verdade, foi que o seu cliente provavelmente topa pagar mais pela conveniência da urgência. O seu cliente é um cliente que tem urgência. Ninguém pode andar com o vidro do carro quebrado, né? Exatamente. Ele paga pela urgência de ter o produto o mais rápido possível. Então, esse é um exemplo claro de que nem sempre é o preço que determina as nossas escolhas. E você falou que não tem a ver com logística, mas tem tudo a ver com logística, porque trabalhar dessa forma, com centros distribuídos, é uma estratégia logística. E aí você pode baixar o valor da receita, aumentando o custo logístico, por exemplo. Né? Isso, exato. Exatamente. Muito bom, excelente exemplo. Beleza, galera. Vamos voltar lá para o nosso slide, então. Bom, esse exemplo que a Lívia deu para a gente é um excelente exemplo de nível de serviço logístico, né? Eu trouxe a definição aqui para vocês.
Nível de serviço logístico é aquilo que o cliente percebe além do produto em si. Então, o que a Lívia falou para a gente é que é o seguinte, eu vendo vidro, mas outras pessoas também vendem vidro. Na verdade, ela não está vendendo apenas vidro, ela está vendendo vidro e conveniência, né? Então, o que o cliente da Lívia percebe, né, é a qualidade dos serviços prestados. Ele não precisa esperar 3 dias ou mais para ter o vidro trocado, ele pode ir lá e conseguir no mesmo dia. Da perspectiva de quem vende, nível de serviço é a soma de todos os esforços da empresa. Porque, nesse caso específico, a empresa teve que fazer um esforço de ter esses centros distribuídos nas regiões mais demandadas, teve que ter esses centros de distribuição localizados nas regiões de maior demanda, teve que fazer o esforço logístico de colocar o produto lá, tem que fazer o esforço logístico de manter esse armazém com um estoque mínimo para atender a demanda. Isso gera uma demanda por serviços de monitoramento de quanto entra e de quanto sai, para não deixar faltar peça no estoque, né? Então, ela está fazendo um esforço logístico muito grande, né? Então, é isso que eu estou falando aqui, né? Nível de serviço é a soma dos serviços da empresa. Desde o planejamento dessa estratégia de centros distribuídos, passando pelo sistema de gestão da informação, para saber quanto entra e quanto sai, o próprio sistema de estoque, que a gente já discutiu isso, tem aluguel, tem equipamentos, tem pessoas, isso tudo implica em um custo, e esse custo total ele acaba sendo revertido no preço da conveniência do serviço prestado para o cliente, né? E como que a gente mede o nível de serviço? Botei aqui uma lista com apenas alguns, a gente poderia pensar em vários outros, mas botei aqui alguns exemplos de níveis de serviço. Então, por exemplo, a velocidade de processamento do pedido. Então, por exemplo, quando eu faço a compra lá na internet, quando eu peço um prato no iFood, não sei se vocês todos já usaram o iFood, mas quando eu peço um prato lá no iFood, tem o tempo de transação depois que eu dou o clique final, que é para o iFood processar, ele faz vários processos ao mesmo tempo que ele debita do meu cartão, ele consulta o fornecedor para saber se aquele prato pode ser entregue antes de encerrar a operação. Essa operação é uma transação muito rápida, ela acontece em poucos segundos, então é o tempo de velocidade de processamento do pedido. Se não fosse assim, se eu tivesse que usar o método antigo, né, de telefonar lá, a pessoa me falar qual é o cardápio inteiro, aí eu falar, espera aí que eu vou perguntar aqui para minha família o que eles querem comer. Aí consulta e volta, aí pensa que o tempo da transação é muito mais demorado, né, da maneira convencional do que fazer através de um sistema informatizado. O tempo de despacho após o pedido, então quanto tempo, depois que eu fechei a compra, leva para o pedido sair. No caso do iFood, é o tempo de preparação do meu prato. No caso de qualquer outra transação do ponto de vista logístico, é o tempo de você preparar o produto, embalar e despachar para o cliente. E aí o tempo de entrega após o despacho. No caso do iFood, é o tempo que o motoboy leva para ir do restaurante até a minha casa. Então vejam que tem pelo menos 3 serviços agregados aí. O processamento do meu pedido, a preparação do meu prato e a entrega via motoboy. Eventuais limitações de entrega é um nível de serviço que a gente presta para o cliente também. Não sei se agora, nessa época de pandemia, vocês já fizeram compra no supermercado pela internet. Tem alguns mercados que eles estabelecem um valor mínimo de compras. Tem mercado que estabelece R$25, tem mercado que estabelece uma compra mínima de R$100. Tem mercados que não estabelecem um valor mínimo, mas eles cobram uma taxa de entrega que está variando aí em torno de R$10, né? Então, tem vários tipos de serviços serem prestados. R$10 é muito ou é pouco? Se você está comprando uma pasta de dente, R$10 é caríssimo. Agora, se você está fazendo a compra do mês, talvez R$10 não seja tão caro assim, né? Então, é o lote mínimo. Porcentagem de pedidos perfeitos, pensando em entregas industriais. Porcentagem de itens em falta. Eu comprei lá pelo site, mas chegou na hora de entregar,
não tinha, a mocinha, o responsável, teve que ligar para mim e falar, olha, senhor Érico, não tinha produto que você pediu, não tinha leite desnatado, posso mandar leite comum? Né? Então, o percentual de itens em falta. Ou simplesmente mandou sem me avisar, não sabe se eu quero ou não aquele item. Então, já não foi um produto perfeito. E aí, o percentual de clientes satisfeitos. Todos esses são exemplos de como a gente pode medir o nível de serviço logístico prestado para o cliente. Ok? Ô Érico, tem um Oi, exemplo pode maneiro, falar. cara, que aconteceu comigo lá em Minas. Eu morava lá em Minas. Você vê que, de fato, o custo do produto às vezes não importa muito para a empresa. Eu comprei uma geladeira lá em Minas, cara, e aí quando chegou duas. Eu não pedi duas, eu pedi uma. Aí eu deixei aquele troço lá embalado, deixei embalado e não vieram buscar, cara. Você ganhou uma geladeira? Isso, ganhei uma geladeira. Na verdade, eu doei ela depois, né? Que eu não vi resposta da empresa. Então, ou seja, o que você vê nisso aí? Você vê que seria caro ir lá buscar a geladeira, seria talvez mais caro buscar a geladeira do que o próprio produto em si custou para ser produzido, para ser vendido. Você vê, você vê o tamanho da importância de perder, sei lá, um caminhão, tirar um caminhão de uma frota já pré-calculada e tal, e só para buscar uma geladeira que foi a mais. Sabe? Então você vê aí que custo logístico, ele de fato interfere muito no lucro, né? Na lucratividade aí da empresa. Claro, sem dúvida. E aí, nesse caso, foi uma falha do processamento do pedido, né? Que eu estava falando aqui, né? Cadê? Nossa, professor, isso que o Vinícius comentou aconteceu comigo também. Só que comigo foi o seguinte: eu comprei um celular, dois celulares na verdade pela internet. Um chegou normalmente, o outro não. Passou o prazo de entrega e não chegou. Aí eu abri um chamado para poder eles mandarem o segundo celular, né? Aí no final das contas, quando deu o prazo do chamado que eu fiz, assustei com o chegou dois manequim celulares pra mim e também. eu bati esse osso aqui, ó, na quina do. Ai, pai. Você consegue mexer o pé. Consigo, Aí mas eu tá deixei doendo demais. uns 3 meses guardado. Puta que pariu. Só que nada. Oi, Lívia, tudo bem com você? Ô, Olivia. Ô, Esse professor. microfone tá ligado a isso. Desculpa, professor, eu tava Pancada falando foi com meu feia, pai. hein, meu? Eu pensei que ela Que tinha batido. Pensei que ela tinha batido outro pé. Não, cara, eu bati o mesmo pé. É que sabe, eu vou explicar pra vocês entenderem Ô, a minha Luiz, dor. tá Sabe o enrolado, hein, ossinho cara? do nosso tornozelo? Você viu? Foi esse ossinho que eu bati na madeira, cara. Na quina da madeira da minha escada. Tá, nossa, eu tô chorando de dor. Mas enfim, vida que segue. Foi mal, gente. Desculpa atrapalhar a aula de novo. Você é melhor do que café, acorda mais Vou rápido. botar uma borrachinha aí nessa escada, hein? Ô, Luiz, Então, ainda bem que no lugar do seu Oi. celular não vem uma pedra, hein, cara. Pior, hein? Não é acertar o pé também. Fala, Luiz, fecha o raciocínio. Que bicho que deu lá com o Aí eu celular? abri o chamado e tal, né? Aí, conforme o prazo do segundo do chamado que eu fiz, né? Aí chegou 2 pra mim. Aí eu fiquei com 3 no final das contas. Aí eu falei, bom, vou deixar. Porque eu tinha comprado 2, veio um a mais. Aí eu falei, bom, vou deixar guardado aqui, né? Porque se eu vou esperar a empresa entrar em contato comigo, porque eu não vou entrar em contato, porque às vezes você entra em contato e você fica naquela, pô, você não sabe nem se a pessoa vai responder a verdade. Às vezes você manda para devolver, na intenção de devolver, o cara vai e subtrai, né? Infelizmente, acaba que a gente pensando isso mesmo. Eu falei, bom, vou deixar guardado aqui, fiquei acho que uns 3, 4 meses com ele guardado na caixa. Nem abri. E nada da empresa entrar em contato, nada da empresa entrar em contato. Falei, mas eu quero saber, não vou ser feliz com esse terceiro aqui também. Só que não vieram, não entraram em contato, não fizeram nada. E isso que eu achei impressionante. E tipo assim, os 3 recebimentos eu assinei tudo certinho. Então, assim, se eles quisessem, é impossível eles não ter tido o controle das 3 assinaturas que eu mandei para eles de volta, do recebimento. Acho que é uma falta. Provavelmente foi isso que o Vinícius falou mesmo, né? Ficou mais caro mandar de volta do que deixar o celular com você. Porque, se for ver, a maioria dessas grandes empresas já trabalham muito com o cross-dock, né? Então, é uma coisa que já é planejada. Se o cara sai ali da rota dele planejada diariamente, porque na verdade não é no dia que o cara planeja a rota, né? É até antes disso, tal, fica
É a mesma coisa que tirar um caminhão cheio de sofá dentro só para ir buscar uma cadeira na sua casa que foi a mais. Então, o custo de ir buscar é altíssimo, né? O diesel de um caminhão aí, quem trabalha com caminhão e tal, sabe que, pelo amor de Deus, né, o troço anda 3 km e gasta 1 litro de diesel. E não é só o custo, né? Às vezes é isso que você falou também, Vini, que atrapalha a rota, né? Vai ter que desviar da rota e aí você vai ter que atrasar a entrega dos outros clientes também. Ô, Érico, cara, eu ia falar com você na aula passada uma coisa interessante em relação a custo também na parte aduaneira. Trabalhei muito tempo em Porto também, e você acredita que eles conseguem transportar minério de ferro para os clientes, mas assim, minérios diferentes no mesmo navio? Ah, é? Até isso eles conseguem fazer, eles conseguem... e é incrível porque não mistura o minério. A densidade de um mineral é maior ou menor do que o outro. E eles não se misturam, né? E aí, mesmo balançando ali e tudo mais, não mistura, cara. Então eles conseguem enviar, sei lá, Gerdau compra minério de ferro e vai vender, sei lá, para a China. Aí a Usiminas também vai vender para a China. Os materiais são diferentes. Aí o porto em si, aí que tá, o porto ele consegue diminuir o valor do transporte usando um navio só para os dois materiais. E isso é um material solto, né? Uma carga solta e pó. Mas a densidade consegue fazer com que os dois fiquem separados aí. Ah, que interessante. Muito legal isso. Queria saber como que é o processo de separação depois. Botar junto é fácil, né? Difícil é separar. Não, usa muito granulometria, né? Por exemplo. Sim. Tem aí as redes de granulometria, porque são 3 tipos de minério, né, de ferro. O sinterfídio, o pellet feed e o maiorzinho, que é aquelas bolinhas. Então, eles têm um tamanho diferenciado. Dá para separar eles em peneiras gigantes, né? Consegue separar. Sim. A sobra, na verdade, porque na hora que vai tirar do navio, é fácil, né, tirar, não tem dificuldade. Mas o que sobra ali para trás, que a máquina não consegue abocanhar, é tirado de outras formas e é peneirado, né? E aí dá para dividir. Legal, interessante isso também. Bom, vamos lá. Eu ia falar para vocês das etapas de prestação de serviços, né? Então a gente pode pensar na prestação de serviço antes, durante e depois da transação comercial. Antes da transação comercial significa assim, deixar claro para o cliente quais são os serviços que estão compreendidos e que não estão compreendidos, justamente para calibrar as expectativas do cliente em relação ao serviço que você vai prestar. Você ter uma estrutura organizacional, equipe, infraestrutura em termos de maquinário, prédio, etc., para suportar aquele tipo de transação, flexibilidade para lidar com demandas especiais e serviços técnicos para atender despachos de cargas e compras e pedidos especiais. Depois tem os processos durante a transação, que basicamente são você ter um nível de estoque adequado para atender a demanda quando ela chega, saber lidar com eventuais atrasos, claro, cumprir as especificações de tempo e de precisão na quantidade demandada e nas características técnicas do produto adquirido, fazer, né, o pedido de forma rápida, escoar, fazer o transbordo para o terminal de carga e do terminal de carga para a logística de saída, e pensando nos elementos pós-transação, né, nos serviços prestados pós-transação, por exemplo, a instalação, garantia, conserto, peças de reposição para os itens que você forneceu, todos esses são elementos críticos para a logística. Da rastreabilidade do produto de ponta a ponta, como a empresa lida com reclamações dos clientes, que tipo de embalagem foi o produto, se ela foi adequada, se danificou ou não o produto. No caso de substituição de produtos, a disponibilidade ou não de um produto de reposição temporária enquanto aquele está em manutenção. Então, esse quadro ele resume alguns dos tipos de serviço que podem ser prestados nos diferentes momentos, né? Antes do fechamento da compra, durante e após o fechamento da compra.
Trouxe essa figura justamente para mostrar para vocês que a logística não é só aquele momento da venda e do transporte. Tem toda uma preparação antes e todo um suporte técnico que acontece depois da venda efetuada, certo? Tem vários elementos da logística, então, né, para a gente concluir, que afetam os clientes. E pensando principalmente no médio e longo prazo, que é o que interessa para a gente. Por que é o que interessa para a gente? Porque é no médio e longo prazo que isso vai garantir a sustentabilidade econômica, financeira do negócio. É só através do atendimento às necessidades e expectativas do cliente que você vai continuar mantendo aquele cliente ativo no seu cadastro, né? Na sua base instalada de clientes. É só entendendo e atendendo as demandas do cliente que você vai manter ele ativo, que você vai continuar fornecendo para ele. E fornecer para um mesmo cliente é sempre muito mais interessante do que buscar um cliente novo, porque é mais barato. Encontrar um cliente novo tem todo o custo de prospecção, do fechamento do primeiro negócio, do atendimento dos requisitos da primeira venda, que no caso de um cliente que retorna, não tem. Então, um cliente que já é seu cliente é muito mais interessante, ele é economicamente mais vantajoso do que um novo cliente para a sua base, tá? Principais fatores, então, da logística que afetam os clientes. O preço, como eu falei para vocês, a propaganda que você faz do seu produto e dos seus serviços, e essa propaganda, claro, não é só propaganda da TV, mas são todas as estratégias de comunicação. Por exemplo, quando a gente vai em uma loja de tintas, e a gente pergunta para o vendedor qual é a melhor tinta. E aí o vendedor vai te recomendar, olha, compra a tinta do tipo A ou a tinta do tipo B, porque a vantagem da tinta A é essa e a vantagem da tinta tipo B é aquela. O vendedor só vai saber dar essa explicação se ele receber um treinamento do fornecedor da tinta A e da tinta B. Senão ele nem sabe a diferença entre uma e a outra. Então, houve um investimento por parte do fabricante de tintas na capacitação e no treinamento daquele funcionário, para ele fazer uma venda mais consultiva, né? Indicando qual é a necessidade, qual é o tipo de tinta de acordo com a necessidade do cliente. Fazer vendas personalizadas, o que significa isso? Para alguns clientes, você pode colocar um consultor de vendas dedicado, e aí aquela vai ser a pessoa com quem você vai atender, lidar sempre. Isso é super interessante do ponto de vista de logística, porque aí você cria um relacionamento entre a pessoa e o cliente. Isso facilita o contato, o vendedor já sabe quais são as demandas, como que tem que ser tratado, ele já tem o histórico do cliente, então isso é muito interessante. Uma coisa que afeta também os clientes é a disponibilidade ou não de estoque, como foi a questão que a Lívia trouxe para a gente, né? O excelente exemplo que a Lívia trouxe para a gente. Ter a disponibilidade de estoque é determinante no fechamento ou não de uma venda, como a gente viu. O tempo de velocidade de processamento dos pedidos, então se uma empresa é mais burocratizada do que a outra, se a outra você consegue fazer pedido pela internet ou pelo celular, por WhatsApp. Essa semana eu tive que renovar o seguro do meu carro e eu fechei toda a transação, praticamente toda por WhatsApp, né? Eu mandei as especificações, fiz as cotações, fechei praticamente tudo sem ter contato direto, porque já é uma corretora que eu trabalho faz tempo, então eles já têm todos os meus dados, conhecem o meu perfil. Eu gastei 2 calorias para fechar a cotação, foi muito interessante. Isso é qualidade na prestação dos serviços, né? Menor perda ou dano no transporte, então, claro, nenhum cliente quer receber mercadoria danificada, então a qualidade do serviço prestado, sem dúvida, é fundamental, pensando em termos de todos os serviços logísticos, não só do transporte, mas da armazenagem também, da etiquetagem correta para ter o acesso à informação correta, da rastreabilidade do produto, enfim, todos os serviços que o cliente precisa na etapa do pós-consumo, pós-transação, que eu comentei no slide anterior, né? E acho que, em linhas gerais, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo para vocês? Alguma dúvida, algum comentário? Por aqui tudo tranquilo, professor.
Sucesso, então. Bom, se vocês não têm dúvida, então eu queria fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido, 10 minutinhos. No retorno do intervalo, eu vou passar o exercício que eu vou fazer com vocês, né? Então, eu vou passar 3 testes para vocês fazerem e me entregarem por escrito até amanhã. E depois que eu passar esse exercício para vocês, a gente vai ter aquele nosso bate-papo com o Adson. Adson, como é que está a tecnologia aí? Tranquilo? Você quer testar? Consegui fazer já aqui, já tudo pronto. Já é que, na verdade, o MacBook ele tem um sistema de segurança que, meu Deus do céu, às vezes não deixa nem o dono mexer nele. Aí, eu acabei entendendo qual era o procedimento aqui, já está tudo certo. Então, tá bom. Pelo meu relógio, são 8h30 agora. Voltamos às 8h40, pode ser, pessoal? Perfeito. 10 minutinhos para a gente dar uma respirada, tomar uma água, um café, e a gente volta já já. Até já, então.